E aí, pessoal, 26 de novembro, 16 anos depois, o Grêmio tem o jogo da sua vida mais uma vez, desta feita na Bahia. Nós vamos falar detalhe por detalhe, time por time, tudo sobre o jogo mais importante do Grêmio desde a Batalha dos Aflitos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pois está chegando a hora, gente. E nós precisamos estar todos muito fechados e unidos com relação ao jogo de logo mais. Às 19 horas, o Grêmio entra em campo para enfrentar o Bahia. Bahia esse que tem dificuldades nesse momento dentro do campo. Vou falar depois a escalação e como as coisas estão acontecendo. Um clima hostil, criado também pelo Grêmio, de certa forma, porque falou bastante por aqui, isso reverberou lá, e o ambiente é de fato, claro, nem perto do ambiente da Batalha dos Aflitos, era muito pior naquele momento. Agora, a responsabilidade do jogo, ela tem o tamanho da Batalha dos Aflitos. Naquela vez, o Grêmio jogava uma Série B, se vencesse ou se empatasse, permaneceria na Série A. Nós sabíamos, por exemplo, que um fracasso do Grêmio ali daria mais sérias consequências ao clube nos anos seguintes. E é sobre esse aspecto que eu coloco a importância do jogo de hoje. Não é exatamente o fato do Grêmio hoje não vai ser rebaixado, mesmo com derrota, mas a gente sabe que a permanência do Grêmio na Série A passa pela vitória de hoje. Passa por isso. O Grêmio precisa desse jogo. E em cima desse ponto eu queria colocar para vocês alguns detalhes de como as coisas vão acontecer por lá. O Grêmio está definido com mudanças, algumas inclusive. O time do Bahia definido também. Não é e é longe de ser um grande time que não pode apavorar os gremistas. O que acontece é que o conjunto da obra do Grêmio não dá confiança para nenhum enfrentamento. Mas hoje é a camisa do Grêmio que está lá e é em cima disso que nós vamos estar sempre torcendo. Que os jogadores do Grêmio consigam fazer um encaixe de marcação suficiente para ter mais oportunidades e a bola sobrar para o Borja, para o Ferreira, para o Douglas Costa no segundo tempo, para que o Grêmio vença a partida. Me parece que é essa a lógica desse jogo e é por aí que se vai. O Bahia, que há 3 jogos não vence, não marca gols, joga como a decisão do Mundial. Lá, o estádio pode receber apenas 70% do público, ainda em razão dos protocolos de Covid por lá. Então, nós teremos no máximo 30, 35 mil. Um estádio que é muito grande, mas que com 30 mil vai dar a sensação de caldeirão também. Isso é importante. O grande jogador do Bahia que retorna hoje é o Gilberto. Jogou no Internacional há muito tempo, é bem goleador, é um jogador muito interessante, faz gols e tem que ter sim preocupação. Olha o time do Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conte, que é o famoso cara do pênalti, aquele contra o Flamengo, que a bola bateu no peito e eles deram mão, Luiz Otávio e Matheus Bahia, Patrick De Luca, Lucas Mugni, também conhecido, e Daniel. No ataque nós temos o Rossi, também jogou no Internacional, o Raí Nascimento e o Gilberto. Ou seja, nós temos grande parte desses jogadores aqui muito conhecidos, mas nenhum de ponta. Nenhum de ponta. Então é um time bem montado, mas um time que o Grêmio pode vencer. O Grêmio, que tem todas as suas limitações, que tem todas as suas dificuldades, vai a campo com um time com experiência e com juventude. O Grêmio vai jogar com o Gabriel no gol, vai jogar com o Wanderson na lateral direita, Jeromel, Kahneman e Cortez. Só aí a gente já discute. Jeromel, Kahneman. No meio-campo, Thiago Santos na cabeça da área e Vijaçante como segundo homem. Campas vai ser o articulador. No ataque nós vamos ter Alisson pela direita, Ferreira pela esquerda e na frente Borja. O time com algumas modificações, a gente sabe que
por dificuldades físicas, mas também por uma questão de suspensão. O Lucas Silva não joga, joga o Vijaçante por suspensão. O Jonathan Robert não joga, joga o Alisson por suspensão. O Borja e o Wanderson entram pela sequência de jogos que enfrentou tanto o Diego Souza como o Rafinha. O Grêmio tem possibilidade sim de sair vitorioso, mas tem que ter esse entendimento. Os que acham, por exemplo, que empatar serve, não serve mais. Se empatar vai estar adiando o inferno. Nós vamos entrar daí para jogos contra São Paulo, contra Corinthians e contra o próprio Atlético Mineiro. Precisamos fazer 100%, por exemplo, tendo que ganhar do Corinthians em São Paulo. Nós não podemos ter esse entendimento. Nós temos que entrar ou matar ou morrer. Até porque, curiosamente, o Bahia vive exatamente a mesma situação. O Bahia é matar ou morrer. O Bahia não tem outro caminho também. A tabela é perversa para os dois. E me parece que esse é o ponto principal da partida de logo mais, é o jogo da vida para os dois. E aí ele dá um componente monstruoso que lembra o 26 de novembro de 2005, quando o Grêmio jogou contra o Náutico. Um morreria, que é o caso de hoje à noite. Se empatar, pode até ser uma morte dupla, mas a gente espera, sinceramente, que o Grêmio faça a sua parte, que o Grêmio confirme a diferença técnica de jogadores e ganhe o jogo. Ganhando o jogo, bom, aí nós vamos ir para Porto Alegre, segunda-feira tem julgamento, a gente torce para que tenha torcida e a coisa pode reverter. O Grêmio precisa deste entendimento para, a partir daí, pensar em outra coisa. Eu sei, torcedor, eu sei, e eu estou vivendo, assim como todos vocês, uma sensação de completo aperto, ansiedade e medo. Medo da arbitragem, medo do ambiente, medo até do adversário. Eu sei disso. Só que agora nós temos que parar, pensar e torcer. O Grêmio está fazendo a sua parte, chegou 2 dias antes, não conseguiu treinar, treinou apenas um turno, mas agora não é hora também do treinamento. A hora é do entendimento que o Grêmio precisa ser mais do que foi. O Grêmio precisa encontrar forças na sua história para sair dessa situação. E eu digo força na sua história mesmo. Olhar o que fez Galato, olhar o que fez Anderson, olhar o que fez Lucas e tentar sair dessa situação a partir de uma superação gigantesca. Eu não gosto e não tenho falado tanto aqui em imortalidade, acho que isso é muito subjetivo. Eu falo de esforço mesmo, de entendimento de que precisa dar algo mais, de entendimento de que a gente vive hoje um dia único e muito difícil. A história do Grêmio passa hoje por uma vitória para que a gente não tenha anos sombrios de muita dificuldade, de readequação de tudo, de enxugamento do clube, de diminuição das estruturas. A gente precisa ter, neste momento, o entendimento do tamanho desse jogo, do que ele representa na história e do que ele representa, claro, dentro também do nosso anímico. O torcedor do Grêmio passou o ano inteiro apanhando. Começou na final da Copa do Brasil, já em 21, perdendo 2 jogos dormindo. Depois foi eliminado da pré-Libertadores de um jeito melancólico. Depois começou o Campeonato Brasileiro perdendo, perdendo e perdendo. Agora é hora de também não olhar para trás e não tentar enxergar culpado nesse momento. Depois a gente faz isso. Agora é hora da gente pensar única e exclusivamente no jogo, na dura tarefa de vencer a batalha da Bahia. O jogo onde o Grêmio precisa voltar com a esperança e com a vida. Um jogo de futebol, ele é nada perto do sentimento de todos os torcedores do Grêmio com relação a esse momento. Então, que se faça história na Bahia, que se venha com os 3 pontos, para a gente continuar sonhando com a permanência do Grêmio na primeira divisão. A missão de hoje é vencer, e nós precisamos disso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.